capítulo 2, verso 18. Hoje, eu fiquei tão chateado com um argumento que eu vi de um irmão, um argumento tão ridículo, porque nós estamos tendo a campanha da família, acho que já é o sexta quinta-feira, e eu falei, irmão, mas você não está vindo mais por quê? Faz tempo que você não vem à igreja. Ah, não, está pregando sobre família, depois que terminar eu vou. Eu falei, mas por quê? Eu falei, eu não sou casado, sou separado, por que vai adiantar eu ir lá? Porque nós estamos pregando primeiro sobre casamento e posteriormente sobre criação de filhos. Minha mulher foi embora. E na hora quase que eu falei, né? Falei, se tivesse ouvido antes, não tinha ido embora, né? Se tivesse ouvido a palavra do Senhor colocada em prática. Só que as pessoas pensam que, porque nós falamos às vezes sobre casamento e estamos aplicando de forma bem prática, que não tem aplicação em outra área da vida, sendo que isso é um absurdo. Falei para os irmãos, falei sobre perdoar o cônjuge, a irmã foi aqui e perdoou a cunhada. E por causa disso, o irmão dela veio à igreja. Então essas coisas são bênçãos para as nossas vidas. Hoje eu vou ser um pouco mais abrangente. Põe o tema da pregação, por favor, ali. Hoje eu vou falar sobre princípios de relacionamento. E o interessante é que eu falei para o irmão, então vai domingo não estão falando sobre família. E não vem também. Você vê que é desculpa. É desculpa, mas Deus tem misericórdia dele. Hoje eu vou falar sobre princípios de relacionamento. Gênesis 2, verso 18. Você pode acompanhar comigo? Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Aqui é óbvio, o sentido primário do texto está falando a respeito de esposa. Adão estava sozinho, sem nada, cheio de animal para tudo que é lado, e não tinha uma auxiliadora idônea. Daí Deus vai então e faz uma varoa, faz uma mulher para ele. E diz, por que eu fiz uma mulher para você, meu filho? Porque não é bom que o homem seja só. Mas é óbvio também, não só em questão a casamento. Viver sozinho é ruim em toda qualquer circunstância. Você já assistiu um jogo de futebol sozinho? É um tédio. Não tem um palmeirense do lado para você tirar um sarro nele. Não tem um São Paulino para você brincar. É ruim demais. Você vai gritar gol, o pessoal pensa que é doido, sozinho, comemorando. Você já viu alguém ir num restaurante, almoçar no sábado à noite sozinho? Ele senta-se à mesa e está lá e pede o suco dele, a comida dele. Daí está comendo um negócio gostoso lá, vai compartilhar com quem, meu Deus? Então é bênção no sentido conjugal ter uma pessoa, mas no sentido de pessoas, de irmãos também. É por isso que o céu vai ter crente até não querer mais. Porque você imagina se for só você no céu, irmão, que coisa chata. Vai fazer o que lá, ficando andando de anjo para cima e para baixo? Não é bom que o homem esteja só. Relacionar bem com as outras pessoas é fundamental. E nós precisamos aprender que nós temos vários relacionamentos, seja na igreja, seja no trabalho, seja na vida conjugal, na família, em qualquer lugar estamos rodeados de relacionamentos. E se nós não aprendemos, segundo a palavra do Senhor, em como devemos nos relacionar com as pessoas, seremos pessoas amargas, rancorosas e não teremos relacionamentos sadios. Uma vez eu ouvi um pastor falando que ele fez uma pesquisa sobre pessoas que estavam presas. E ele chegou à seguinte conclusão, depois de pesquisar a vida de vários detentos. Ele disse o seguinte, olha, eu percebi que a maioria, esmagadora maioria, das pessoas que estão presas, não tiveram um bom relacionamento com seus pais, com a família. E uma família desestruturada, nós vamos esperar o quê? É óbvio, não estou dizendo que todos que estão num momento difícil, encarcerados, que é por causa de problema familiar. Mas que são muitos, são. Achar um detento bem com os pais, ele disse, é raridade. Certa pesquisa de uma empresa disse o seguinte, que o que mais importava para elas, na hora de admitir alguém, na hora de contratar uma pessoa, era como ela se relacionava com os outros. 84% dos patrões falaram, olha, o mais importante é a interação. Como que ela se comporta diante de outras pessoas, como que ela se comunica, como que ela se relaciona com outros. E nós sabemos em todo lugar, precisamos aprender a nos relacionar com as pessoas. Como eu disse no começo, na igreja, no trabalho, na família. Porque na família sempre tem aquele chato lá. Por quê? Porque não se relaciona bem com os outros, daí ninguém gosta dele. Será que seguisse os princípios da palavra do Senhor não seria bem mais fácil? Eu venho falar para você, meu irmão, não importa a formação que você tenha, engenheiro, mecânico, pedreiro, seja o que for, enxugador de gelo, você sempre vai lidar com pessoas.
E se você sempre vai estar com pessoas, precisamos aprender a nos relacionar direito. Seja com pares, pessoas da mesma graduação que a gente, subordinado ou superior. Todo serviço tem. E também precisamos entender que vivemos numa sociedade. Várias pessoas juntas, várias pessoas de diferentes criações, de diferentes famílias, convivendo em um mesmo lugar. Então, é importantíssimo aprendermos a nos relacionar. Uma vez um homem passou pelo seu escritório, cheio de gente para tudo que é lado, com um monte de papel na mão, não cumprimentou ninguém, simplesmente foi para a sua sala e foi fazer o seu trabalho. Então o encarregado dele chamou, volta para cá. E ele veio, e o encarregado dele disse, olha, por que você não cumprimentou as pessoas? Olha o tanto de gente aqui. Ele disse, chefe, mas estou com muito serviço, muito trabalho. O chefe dele disse, não, eles são o seu trabalho. Primeiro você se relaciona bem com eles, para que então você possa fazer o seu serviço de uma forma melhor. E nós também precisamos aprender que é importantíssimo nós nos sabemos relacionar. No seu serviço é bem provável que às vezes a pessoa que se destaca não seja nem tanto a mais inteligente, mas a mais comunicativa, a que se relaciona bem com todos. Eu não estou dizendo puxa saco, mas a que tem uma boa interação, que realmente se relaciona bem com as pessoas. E eu quero passar alguns princípios, então, de relacionamento. Primeiro, negue-se a si mesmo. Você pode falar para a pessoa do seu lado? Negue-se a si mesmo. Em Mateus 22, 39, Jesus é bem claro. Amarás o próximo como a ti mesmo. Ora, por que Jesus disse para mim e para você, ame o próximo assim como você ama você? Porque ele sabe que o ser humano se ama demais. Cristiano Ronaldo que eu diga, né? O pessoal faz falta nele, ele está caindo, ele está olhando o telão para ver se aparece ele, se o cabelinho não saiu do lado. Mas esse é o ser humano. Se ele pudesse, ele casava com ele, tinha filho com ele, vivia com ele. Porque ele se acha o máximo. Daí Jesus vem e diz, olha, se você amar o próximo, como você se ama, vai ser bem mais fácil o seu relacionamento com toda pessoa que estiver à sua frente. Eu sei que a mensagem que o mundo diz para mim e para você é a seguinte, tenha amor próprio, ame-se a si mesmo, se valorize, mulher, se valorize, homem, dê valor a você mesmo. Isso é o que o mundo diz. O que Jesus diz? Jesus não diz dessa forma. Jesus diz, negue-se a si mesmo, olhe para o outro, se importe mais com o outro do que mesmo com você. Aprenda a negar a si mesmo. Haja visto que um dos mandamentos mais difíceis da palavra do Senhor, eu creio que seja aquele considere os outros superiores a si mesmo. Nossa, isso é doído, hein? Mas aquele Zé Orelha lá, melhor que eu, é isso que a Bíblia diz. Considere o outro melhor do que você mesmo. Mas o problema de todo ser humano é o mesmo problema de Lúcifer. Ego, orgulho, arrogância. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. O diabo o recriou de orgulho e arrogância. E isso eu não venho falar para você, não são casos isolados. É todo ser humano. Até aquele convertido luta dia a dia com o ego. Luta dia a dia com a arrogância. Tem dúvida? Alguém aqui, a sua família, o seu cônjuge, seu pai, sua mãe, já esqueceu o seu aniversário? Levanta a mão. Já esqueceram o seu também ou só o meu? Como você ficou, irmão? Pastor, eu não ligo, eu sou espiritual demais. Aniversário para mim? Duvido. Fica bravo. Ontem, nossa Deus do céu. Deus trata a gente, né? Foi ontem? Ontem foi dia do pastor, vocês sabiam? Foi dia do pastor ontem. E eu mandei uma mensagem no grupo para os irmãos abençoados da igreja. Irmãos, é dia do pastor hoje, viu? Ninguém deu parabéns. Falei, Jeová. Falei, Senhor, é teste, hein? Esses irmãos abençoados aí, não, perdoa eles, fazer o quê? Ainda brinquei, né? A lista de presente minha do pastor Valmir está na Renner, lá do Pátio Pinda. Nem ligaram. Mas se alguém esquece o seu aniversário, irmão, eu duvido, você fica bravo. Sabe por quê? É aquela história, a gente sempre se acha a última bolacha do pacote. Como que pode alguém esquecer de mim? O esplendor da sabedoria, da luz desse mundo. E a pessoa não lembra do meu aniversário? Ainda mais hoje com o Facebook que lembra a gente. E a pessoa não dá parabéns? É porque o ser humano é orgulhoso, diz a palavra do Senhor.
Se o pastor, às vezes, não cumprimenta você no culto, tem irmão que se deixar desvia. E às vezes não dá, porque já viu aqui, né? Tem um corredorzinho aqui. Eu já falei, irmãos, fica uma fila ali atrás, ali. Quando tiver visitante, acabou o culto, você fecha eles, vai fazendo rodízio, cumprimenta os visitantes, para dar tempo de chegar lá. Porque o visitante vai embora rapidinho. Daí tem irmão que às vezes não dá tempo, porque chega um fulano e conversa, a outra derrama a vida e chora. E às vezes não dá tempo de conversar com o fulano. E o fulano fica bravo. Pastor, não me cumprimentou, onde já se viu? O ser todo-poderoso da igreja, o anjo do Senhor, aqui ele não me cumprimenta. E fica bravo. E depois você não sabe. Daí está com o beicinho virado lá e não fala o que é. Por quê? Porque se acha importante demais. Mas a Bíblia diz que devemos nos negar. Agora o ser humano ele é arrogante por natureza. O problema do ser humano é ego e orgulho. Sabe por que o ser humano fofoca? Porque a fofoca diminui o outro. Diminuindo o outro, eu aumento. Se o outro é menos, significa que eu sou mais. Ora, ser humano... Qual irmã que nunca olhou o cabelo de uma visitante que fala, não adianta, botox puro, olha lá. Chapinha, após ficou 2h30 fazendo chapinha de vir para o culto. O que adianta o meu? Tem as ondinhas, mas é natural. Porque colocando um defeitinho na outra, fica bem para você. É questão de orgulho, diz a palavra do Senhor. Hitler matou milhões de judeus, porque ele se considerava superior. Historiadores dizem que Hitler era uma pessoa de baixa estatura. Ele contratava apenas motoristas menores do que ele, simplesmente para se sentir por cima. Eu não duvido. Esse é o ser humano. Orgulhoso ao extremo. O ser humano cobiça, por quê? Porque não aceita que o outro tem mais que ele. Não aceita que o outro é melhor que ele. Graças a Deus, a salvação passa por uma porta bem estreita, onde o orgulho não pode entrar. Salvação passa pela porta estreita da humildade. O que nós precisamos fazer para ser salvo? Diz a palavra do Senhor. Reconhecer que só Jesus é Deus e se ver como pecador. Se você, irmão, não segue essas duas etapas, não adianta. Você pode ser um mero religioso e até uma pessoa boa de culto. Convertido é outra coisa. Mas a primeira parte até que não é tão difícil reconhecer que só Jesus é Deus. Tiago 2,19 diz assim, crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Crê que só há um Deus, até o diabo crê. O diabo sabe, só tem um Deus, Jeová, só ele. Essa primeira parte muitos conseguem. E a segunda? Se vê como pecador. 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Ai, Deus é redundante. Se humilhar e orar e me buscar e se converter. É povo de Deus, mas precisa se converter. Daí, depois de todo esse processo, ele diz, daí então, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Mas primeiro é preciso passar por humilhação. Se vê como pecador. Só que às vezes a gente se vê, a gente diz, Senhor, eu sou pecador. E às vezes você ora de forma sincera, Senhor, me perdoa, eu sou tão mal. Só que daí aparece um indivíduo que você conhece, que é um pouquinho pior que você, aparentemente, você já acha que você é um pouquinho melhor. Quantas vezes, uma vez eu lembro, estava lá na igreja, pastor, você que sabe que é pecador, você quer se arrepender dos seus pecados, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. E eu chorando, quebrantado, eu sou o pior dos pecadores, sabe, igual o Paulo. Miserável, sou mesmo. Eu fui orando, chorando, eu estou ali me quebrantando, ajoelhado, e lágrimas, fazia uma poça d'água assim. Brincadeira, né? Chorando bastante. Daqui a pouco eu olhei para o lado e eu vi um fulaninho que eu conhecia. Ah, Senhor, aquele dali é pior que eu, hein? Eu sei que eu sou ruim, mas aquele dali, eu conheço a história dele. E até numa oração com o coração quebrantado, a gente consegue ser arrogante. A gente sabe que é pecador, mas o problema é que às vezes a gente acha que a gente é bom porque o nosso padrão de comparação é aqui, ó, horizontal. Você comparado lá com o maníaco do parque, você comparado lá com aqueles 30 brutamontes que abusaram daquela mocinha lá, você é uma pessoa boa. Mas eu venho falar para você, meu irmão, o padrão de comparação não são essas pessoas. O padrão de comparação da minha e da sua bondade é Jesus Cristo. E comparado com ele, estamos muito aquém da bondade que deveríamos ter. Só começa a crescer em Deus aquele que primeiro aprende a se diminuir.
Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo, lembra? A conversão de Paulo como foi? Paulo literalmente caiu do cavalo, para que depois que ele estivesse no chão, ele então pudesse ser levantado. Foi o que Simeão disse ao ver Jesus nos braços dos seus pais ali no templo. Olha o que ele disse: esse menino foi destinado tanto para a ruína quanto para o levantamento de muitos. Jesus primeiro ele faz essa obra na minha e na sua vida. Primeiro nos derruba, depois então ele pode nos levantar. E só consegue realmente se ver como pecador aquela pessoa que aprende a negar a si mesmo. Aquela pessoa que aprende dia a dia a abrir mão do seu erro, do seu ego. E só se começa a viver quando aprende a pensar no outro. Só se começa a viver quando se vive em função de outro. Quando paramos de pensar em nós. Uma vez eu vi uma pesquisa feita por uma empresa de telefonia, e eles chegaram à seguinte conclusão: sabe qual a palavra mais ouvida em ligações telefônicas? Eu. Eu e eu. Não é assim lá no seu relacionamento conjugal? Porque eu estou certo. Porque eu faço assim. Lá no seu serviço, porque se fosse eu, seria melhor. Porque se as coisas fossem do meu jeito, seriam melhores. Esse é o ser humano. Mas a partir do momento que nós começarmos a nos preocupar com o outro, como diz aquele velho ditado, quem enxuga lágrimas alheias não tem tempo para chorar. Quando a gente começa a se preocupar com o problema dos outros, quando a gente começa a nos negar, a negar a nós mesmos, fica mais fácil de Deus vir trabalhando no nosso coração. Quem está preocupado em resolver o problema do outro, não tem tempo de ficar sentindo pena de si mesmo. Então, não adianta. O primeiro princípio de qualquer relacionamento sadio, seja no seu trabalho, seja na sua casa, na sua família, seja na sua vida conjugal, é você aprender a negar a si mesmo. Segundo, converse em vez de guardar. Você pode falar isso para a pessoa do seu lado? Converse em vez de guardar. Isso aqui é fundamental em qualquer relacionamento. Mateus 18,15. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Bem claro, né? Fulano lá fez alguma coisa errada contra você, vai conversar com ele. Apenas com ele. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Só que o que a maioria das pessoas fazem? Não vai resolver com o irmão, mas sai falando do irmão para todo mundo. Não vai naquela pessoa que ela pode resolver o problema. A Bíblia diz, vai, resolve com ele. Só que não, daí vem aqui e reclama para o líder de pequeno grupo. Nossa, fulano fez uma coisa que é um absurdo. E vai reclamar para o pastor, não, eu estou chateado com fulano. E o fulano não sabe que você está chateado. Sendo que a Bíblia diz, olha, se ele pecou contra ti, vai, resolve. Isso é válido para qualquer relacionamento. Relacionamento conjugal, muito mais. Daí está lá. Marido, todo dia a tampa do vaso para cima. Isso vai criando mágoa. Se marcar, tem mulher que mata por causa disso daí. Porque parece que é um negócio terrível, né? Vai juntando aquele negócio mais uma vez, 2 vezes. 15 anos esse infeliz não abaixa tanto do vaso. Ele vai criando um monte de mágoa. Uma coisinha aqui, uma coisinha ali. E a mágoa é como um barril de pólvora do lado de uma fogueira. Mais cedo ou mais tarde explode. Eu já falei para os irmãos, a mágoa é como se fosse aqueles recifes de corais que derrubam transatlântico, navios enormes. E aqueles recifes são formados de minúsculas partículas que são depositadas ali durante anos. Por causa de não ter uma limpeza, o que acontece? Derruba coisas grandes. E no relacionamento também é da mesma forma. É uma mágoa aqui, é uma toalha em cima da cama ali, é um dia um arroz queimado lá, e aquelas mágoas, por não serem perdoadas, vão acumulando. Devemos aprender a falar aquilo que nos chateia, a chegar e conversar, seja com sua esposa, seja com seu marido, seja na igreja, com seu pastor, com os irmãos. Aconteceu alguma coisa que chateou, chega e fala. Irmã, fiquei tão chateado com isso aqui que você falou. Não fala mais não. Nossa, me magoa tanto. Irmã, não fala isso aqui para o meu filho, que ela me magoa tanto. Pastor, aquele exemplo que o senhor deu, eu fiquei tão triste. Chega e conversa. Só que o problema é que fica guardando o tempo todo, sendo que aquilo nós devemos falar. É óbvio, as coisas que são importantes. Porque se você for chegar e falar tudo também, meu Deus do céu, ninguém aguenta, né? Imagina tudo que é coisa que você não concorda, que você discorda, você chega e fala aqui. Mas eu não gostei dessa luz aqui, está mais clara da frente. Por que aquele pedacinho de teto é branco, não é bege? Por que disso? Porque agora que os irmãos olharam, né? Não é tudo que a gente deve falar, mas eu exercito a falar apenas as coisas que são importantes.
Quando a minha esposa erra alguma coisa comigo, e ela erra também, eu erro bem mais, mas ela também erra, eu exercito. Primeira coisa que eu penso, olha, precisa falar. Isso aqui é algo tão importante que eu tenho que chegar para ela e falar, olha, estou chateado com isso aqui. Porque tem coisinhas que a gente tem que aprender a deixar para lá. Porque senão não adianta. Coisas mínimas, deixa passar. Uma vez nós pintamos a igreja de verde. Nada a favor do Palmeiras. A tinta que tinha. Pintamos a igreja de verde lá. Daí depois que a igreja está pintada, chega um infeliz e diz o seguinte, nossa, pastor, que cor feia, hein? Agora não adianta você reclamar, agora está pintada a igreja, criatura. Você tinha que ter falado antes de pintar. Ainda perguntou, quem que escolheu essa cor? Fui eu. Mas por quê? Porque era mais barato que tinha. Então, não, antes de falar que está feio o negócio, por que não perguntou, vai pintar que cor? Que é uma ajuda para comprar uma tinta mais melhorzinha. Só que não, já está adianta falar. Não adianta. E a gente tem que aprender também, olha, aquilo que não precisa, não fala. Agora, aquilo que nós vemos que é importante, a gente deve falar. Esposa tem muito disso, né? A esposa está lá chateada com o marido. O marido tem que adivinhar o porquê que está chateado. Que ela não fala. Daí está lá, acorda de manhãzinho, está fazendo café. Bom dia, amor, o marido fala. Aquele silêncio na casa. Só vê o grilinho. Cri, 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 cri. Daqui a pouco você ouve um bom dia, amor. Daí você pensa, a esposa não, é o eco da sua voz. Bateu na casa inteira e voltou. Ficou quieta. Daí, meu Deus, é uma coisa errada esse lugar aqui. Daí você vê, ela vai fechar a porta do armário, uma simples fechadinha, né? E pá! Vai colocar a xícara de café em cima da mesa. Pá! Meu Deus, o que está acontecendo nesse lugar? Daí você percebe, tem alguma coisa errada aqui, meu Deus do céu. Só que se você vai e pergunta, amor, você está chateado com alguma coisa? O que ela fala para você? 10 anos juntos, você não sabe nem o que me chateia? Porque se você errar, fica ruim. Se você perguntar, fica pior. Não tem alternativa. É difícil. Não é bem mais fácil chegar e falar, ó, aquilo lá que você fez, oh, nossa Deus, como que eu fico louco da vida, não faz mais. Resolve o problema. Eu tenho um sério problema com data. Nossa, para eu guardar a data é terrível. Dia do seu aniversário, irmão, eu já adianto já. Manda uma mensagem um dia antes para mim. Pastor, amanhã é meu aniversário. A probabilidade de eu esquecer vai diminuir, mas mesmo assim, ainda tem a probabilidade. Eu tenho dificuldade com data. Agora, hoje em dia, eu costumo colocar meu celular para despertar para tudo, né? Porque daí eu não esqueço. Daí eu casei, primeiro ano de casado, é ruim de eu esquecer, hein? Leva a mulher para almoçar fora, maravilha, né? Primeiro ano, pergunta se no segundo ano eu lembrei. Só lembrei 8 horas da noite, com a minha irmã ligando lá em casa. Parabéns, meu irmão! Falei, nossa, mas a gente está em setembro, meu aniversário é em março. Falei, parabéns por quê, Aline? Nossa, aniversário de casamento. Meu Deus do céu! Daí eu percebi por que ela estava brava o dia inteiro, né? Não lembrei. Não é mais fácil chegar e falar, ó, amanhã a gente vai tantos anos de casado. Leva eu naquele lugar que eu gosto. Daí não, daí deixa o homem escolher. E o homem escolhe um lugar errado, lugar que ela não gosta, e fica ruim para ele. É muito mais fácil resolver. Como eu falei, a mulher, eu vi uma foto esse dia que eu achei maravilhosa. Está lá, Enciclopédia de Como Entender as Mulheres. Daí tem um volume assim de, acho, 8.000 páginas. Primeiro volume dos 15. É difícil o negócio. Não é muito mais fácil conversar? Explicar, olha, isso aqui eu não gosto, isso aqui eu gosto, isso aqui me chateia. Como diz aqui Mateus, se teu irmão te ouvir, ganhaste teu irmão. O objetivo de ir conversar é ganhar o irmão, e não ganhar do irmão. Porque tem muitos que fazem o quê? Gostam de mostrar que o outro está errado, simplesmente para ficar por cima. Ele quer ganhar do irmão. E se você ganha do irmão, você não ganha o irmão. O objetivo da palavra é ganhar o irmão, não humilhar o irmão, não colocar o irmão para baixo. Quem não fala com o que está chateado, é porque não está preocupado em manter um relacionamento sadio. Eu falo para você, irmão, ó, eu erro e erro mesmo. O dia que eu errar, você tem total liberdade. Chega, pastor, aquilo que o senhor falou, nossa, eu não gostei. Era uma indireta para mim, o senhor deu lá na pregação. O máximo você vai ouvir e fala, não, era direta. É o máximo. Mas se eu estiver errado, não, a gente é ser humano, a gente erra. Então chega e conversa, não fica chateadinho, beijinho torto, Belém, nunca mais fico de bem. Para com essa historinha, irmão, a gente é adulto. Está chateado, vamos lá, vamos conversar. Não gostei disso aqui, não gostei daquilo outro. Lembrando, isso aqui não é mais para barraqueiro, porque tem gente que é barraqueiro, né? O que eu tenho que falar, eu falo na cara.
Não leva desaforo para casa, no serviço, em lugar nenhum. O desaforo você pode não levar. O desemprego pode ser que você leve. A perda de uma amizade pode ser que você leve. Isso aqui não é mágica para barraqueiro. Se tem que falar, fala, mas... Primeiro, pensa se deve ser falado. Depois, se você viu, não é importante, eu considero importante, precisa falar. Fala com jeitinho. Precisa chegar quebrando o pau lá, arrebentando tudo. É igual a historinha do português. Já contei para vocês? Acho que não, né? Tá lá o português, Joaquim e Manuel, morava separado. Joaquim morava com a mãe e Manuel morava longe. Manuel, depois de 5 anos, vem visitar o irmão Joaquim, que morava com a mãe. E ele estranha e falou, nossa, irmão, cadê o gatinho que estavas aqui? Sumiu. Sempre que eu chegava, ele já vinha, já se esfregando em mim. Onde estás, Joaquim? Joaquim falava para ele, gatinho morreu. Eu falei, nossa, seu grosso, mas preciso falar assim. Você tem que preparar antes o terreno. Começa a dizer, né? Olha, o gatinho estava a subir no telhado. O telhado estava molhado. O gatinho, por um deslize ali, acabou escorregando e caiu ao chão. Fizemos tudo possível para que o gatinho ressuscitasse, levamos ao veterinário, mas, infelizmente, foi recolhido ao santuário dos gatos. Fala de uma forma um pouco melhor. Aprendeu, seu grosso? Aprendi, irmão. E a mamãe, como que está? Mamãe estava a subir no telhado. Aprendeu? Aprendeu a dar uma notícia melhor. Mas é bem melhor a gente saber dar uma notícia e não chegar assim arrebentando, né? Mas terceiro e último princípio. Não julgue... Não, terceiro não é o último, não, tem quarto. Não julgue as motivações, apenas as ações. Você pode falar isso para a pessoa do seu lado? Não julgue as motivações, apenas as ações. Mateus 7,1, tem ali? Não. Mateus 7,1 diz, olha, não julgueis para que não sejais julgados. Esse é um dos versículos mais mal interpretados que existe. Muitos pegam esse versículo para dizer o seguinte, olha, não se deve julgar nada em hipótese nenhuma. Mas vocês que estão nos acompanhando aqui, alguns domingos atrás, eu fiz uma pregação sobre interpretando a Bíblia. Eu falei que nós não devemos fazer doutrina com base em experiência, muito menos com base em um versículo. Mas devemos pegar todo o contexto bíblico para saber o que se diz a respeito daquele assunto. Daí alguns pegam esse versículo aqui, não julgueis, principalmente pastores, para dizer o seguinte, ele fala lá a asneira da vida, e se o irmão tem alguma dúvida, não pode perguntar, porque vai discordar do ungido de Deus? Onde já se viu, servo meu, discordar do ungido? Não pode perguntar. Só que, será que é isso que a Bíblia diz mesmo? Não devemos fazer julgamento nenhum, não devemos questionar, não devemos perguntar. 1 Coríntios 14, 29. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3. Os outros, julguem. A Bíblia está repleta de passagens dizendo, olha, devemos julgar sim. 1 Coríntios 2,15, porém o homem espiritual julga todas as coisas. No finalzinho do livro de Mateus, diz que viriam falsos profetas e enganariam, se possível, os eleitos, os escolhidos. Como que ele não iria enganar? Como que a gente sabe se é falso profeta ou não, se não fazermos um julgamento? Como que sabemos se algo é de Deus ou não, se não julgarmos? Mas não julgarmos segundo o que a gente acha, mas sim segundo a reta justiça. É o que a Bíblia nos ensina o tempo todo. Imagina o seguinte, você ouve 2 pastores, e os 2 dizem assim, Malaquias 3,10, trazei todos os dízimos da casa do tesouro para que haja mantimento em minha casa. E diz que você precisa ser fiel com o seu dízimo. Você ouve 2 pastores falar essa mesma passagem. Muitos julgam da seguinte forma, pastor é tudo igual, só quer o dinheiro do povo. Esse tipo de julgamento, diz a Bíblia, que é errado. Qual seria o julgamento correto? Qual seria a forma correta? Calma aí, eu tenho acompanhado esse pastor, ele interpreta a Bíblia de forma correta? Ele tem ali uma exegese, faz uma hermenêutica um pouco mais correta? Esse é o primeiro passo. Ele tem caráter? Como que é a família desse homem? Ele trata bem a esposa? Ele dá uma boa educação para os filhos? Ele é transparente para com o dinheiro da igreja? Se depois de tudo que você analisar, você olha para ele, olha, ele ganhou ou perdeu para vir para o ministério? Ele teve mais ou teve que deixar as coisas para se aventurar ao pastorado?
Depois que você fizer todas essas perguntas, que é o julgamento correto, daí você começa a tirar uma conclusão. Olha, ele está falando porque é bíblico ou ele está falando porque ele quer dinheiro? Então, esse é o julgamento correto que nós devemos fazer. Paulo estava pregando e diz a Bíblia que os crentes de Bereia ouviam o apóstolo pregar e iam para a Bíblia conferir o que Paulo pregava. Hoje em dia tem muito pastor que, se for questionado, vira o cão, né? Está me questionando por quê? Sabe o que Paulo disse para esses crentes de Bereia? Aplaude eles. Vocês estão corretíssimos. O que eu falar daqui do púlpito, confere aí na sua Bíblia, irmão. E olha o que ele diz em Gálatas 1:8. Se nós mesmos ou um anjo do céu vos anunciar o evangelho diferente do qual vos tem anunciado, que seja anátema, amaldiçoado. Pode ser que um dia um endóide da cabeça fique louco e pregue um evangelho diferente. E se eu pregar um evangelho diferente, fica o evangelho, não comigo. Paulo não tinha problema com questionamentos a respeito da palavra. Em Apocalipse 2:2, olha que interessante, que Deus elogia a igreja de Éfeso. Conheça as suas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Olha que interessante, o elogio para a igreja de Éfeso é, olha, vocês têm colocado à prova aqueles que se dizem apóstolos e não são. Eu já falei para os irmãos, né? Apóstolo bom é apóstolo morto. Esses hoje que existem aí, nenhum é apóstolo, não. Ou se você vê um desses que se diz apóstolo, você pode falar para ele, como eu disse semana passada, né? Oh, você é apóstolo? Parabéns, não aparenta ter 2000 anos, está conservado. Porque os últimos já morreram há tempos. Mas por que Paulo elogia? Porque aqui Jesus elogia a igreja de Éfeso? Vocês têm colocado à prova, ou seja, têm julgado o povo. Porque se nós levarmos a sério essa prática, não devemos julgar nada, vamos ser enganados o tempo todo. Imagina, sei lá, aparece alguém na porta da sua casa e vender umas muamba para você lá. Daí ele oferece um relógio para você. R$100. E você olha, mas que marca que é? É Rolex? Ele, não, esse aqui é o Enrolex. Bom, primeira linha. Se você não julgar, meu irmão, você vai aceitar tudo. Eu morava em Aparecida, minha infância toda, e lá, a feira, os irmãos sabem, né? As coisinhas lá que não é muito gospel, não. Daí tinha lá o tênis, a marca, Nico. Já viram essa marca ou não? Nico. Era o símbolo da Nike de cabeça para baixo. E eu tinha um outro lá que era o Acidas. Era 4 listas, né? O Adidas é 3 e o cima era 4. Daí chega alguém vendendo um negócio desse para você, se você não julgar, o que você vai fazer da vida? Vai aceitar tudo. O que a Bíblia diz é que nós não devemos julgar o coração, mas as atitudes. Não julgue as motivações, mas apenas as ações, porque o coração é apenas Deus que pode julgar. Assim quando ele escolheu Davi, ele disse, olha, eu julgo o coração, o homem julga o exterior. Então o exterior, eu e você, devemos sim julgar. João 7,24, não julguei segundo a aparência, sim pela reta justiça. Porque convenhamos, às vezes fazemos muitas besteiras por julgamentos errados. Besteiras se não julgamos, e às vezes como julgamos de forma errada, também fazemos besteira. Já viu aquele ditado lá, cara feia para minha fome? Já ouviram, né? Às vezes pode ser dor, às vezes pode ser tristeza, nem sempre cara feia é fome. Um primo meu, uma vez chegou numa loja comprar uma coisa lá cara, e a vendedora com aquela cara de zumbi do Resident Evil, terrível. Sabe aquela cara para baixo, triste? Então, olha a beleza da frase, meu primo. Você está triste por quê, mulher? Vou pagar à vista. Se alegra. A vendedora olhou para ele e disse o seguinte, meu pai teve um infarto ontem. Ai. Ele já falou, não, vou pagar à vista. Você quer alguma coisa para você também aí? Compra aí, eu pago tudo. Quase um julgamento errado. Sabedoria é julgar os fatos e não as intenções, porque as intenções não tem como eu e você saber. Na vida conjugal a mesma coisa. O marido lá fala para a esposa, amor, vamos fazer academia? O que a mulher vai falar? Chamando de gorda? Por que há 15 anos atrás, quando a gente casou, você não chamou para ir para academia? E agora você quer que eu vá depois de 2 filhos? Tá falando que eu tô gorda, homem? Eu falei, não, às vezes ele quer que você melhore só a sua saúde. Às vezes ele quer praticar um esporte com você. Ou às vezes está gorda mesmo. Pode ser. Mas não devemos julgar a motivação. E sim apenas julgar aquilo lá. Ou, nossa, eu acho maravilhoso. Tem irmãos que às vezes julgam até mensagem do WhatsApp, né? O tom da mensagem. Irmão, você é uma bênção, faz aqui do irmão, manda um amém, aleluia. Nossa, que amém, aleluia, seco. Deve estar bravo com alguma coisa.
Mas você colocou o tom na mensagem agora, por isso que eu prefiro gravar o áudio, né? Grava o áudio, é mais fácil. Daí tá lá, você está bravo com o irmão, porque você interpretou errado. Às vezes você que está todo errado lá e fica bravo. Ouça o que a pessoa disse, não o que ela quis dizer. Se esforce para ser benigno. Temos que ser sempre benigno, porque tem pessoas que só veem o mal, porque na verdade elas são más. Tiago 1,15 diz, para o puro, tudo é puro. Agora, para o impuro, não adianta, tudo é impuro. Eu conversava com um rapaz uma vez, um homem já de família, pai de família, e ele desconfiando que a esposa dele estava dando muita dor de cabeça para ele, você sabe, né? Estava colocando um galho nele. E eu falei, mas por que, irmão, você acha que ela está colocando... Chifre é coisa da sua cabeça, não, não é assim não. Eu falei, por que você acha isso daí? Não, pastor, porque às vezes eu olho ela põe o celular no bolso. Não, e às vezes ela está falando, ela desliga. O jeito que ela anda não está meio muito 100%, não. Eu falei, é mesmo. Daí conversa vai, conversa vem. Eu descobri que ele tinha um caixa 2 lá, tinha uma mulher das trevas lá, que ele tinha um caso com outra. Ele falou, olha, você está fazendo uma imagem da sua esposa porque você é assim. Você é um adúltero. E você acha que todo mundo é igual a você. Porque normalmente nós fazemos a imagem dos outros aquilo que nós somos. Então, exercite sempre ser benigno. E quarto e último princípio para encerrar. Nossa, passei da hora hoje. Coloque-se no lugar do outro em vez de colocar o outro no seu lugar. Você pode falar para a pessoa do seu lado? Coloque-se no lugar do outro em vez de colocar o outro no seu lugar. Mateus 7,12. Tudo o que quereis que vos façam, façam para as pessoas. Aquilo que você quer que as pessoas façam para você, faz você para elas. Agora o problema é que o ser humano, ele é compassivo com ele mesmo, mas é implacável com os outros. Com ele tem que ter paciência. Agora com os outros ele não liga. Se eu troco de carro, necessidade. Se é o vizinho que troca, para que isso? Esbanjando dinheiro à toa? Quer mostrar que tem para os outros? Vaidade. Se eu demoro para fazer alguma coisa, perfeccionista. Se é o outro que demora, lerdo, lento, faz as coisas devagar. Se eu faço as coisas para o chefe, estou cooperando com o bem-estar da empresa. Se é o outro, puxa saco. Esse é o ser humano. Ele é totalmente compassivo com ele, mas implacável com os outros. Se eu deixo de fazer algo, eu sou muito ocupado. O outro, preguiçoso, não gosta de trabalhar. Seja compassivo com os outros. E assim as pessoas vão ser compassivas com você. Se põe no lugar do outro, assim como Jesus fez. Jesus salvou a humanidade se colocando no meu e no seu lugar. Se colocar no lugar do outro, é a chave para termos relacionamentos sadios. Não apenas diga, olha, se põe no meu lugar, mulher. Se põe no meu lugar, irmão, mas se coloque no lugar do outro também. Não seria muito mais fácil? Está lá o seu marido, chega cansado do serviço. Um dia inteiro, às vezes, um trabalho duro. Daí ele senta na frente do sofá, pega o controle e fica mudando de 30 em 30 segundos o canal. Não assiste nada, percebeu? E check. Larga a criatura lá. Faz bem a meia hora, uns 40 minutinhos lá e não vê nada, mas deixa ele. Depois ele vai ficar melhor. Tá, a mulher, o dia inteiro trabalhou fora, às vezes ficou com as crianças. Daí o marido chega à noite, quer namorar, a mulher está cansada. Falou, mas custa entender ela? Fala, amor, descansa mais cedo, amanhã você está mais inteira. Faz um cafezinho no outro dia para ver se não ajuda. Se coloque no lugar do outro. Temos que aprender a ser nobre, porque Jesus era nobre. Temos que aprender como Jesus. Se alguém der um tapa, não devolva outro não, mas devolva com ternura. Nós damos para os outros aquilo que nós temos. Precisamos agir dessa forma. Para encerrar, uma vez eu vi um pastor contando que ele estava vindo com os irmãos para a casa dele, e então ele entrou lá na sala, e ele foi para o banheiro, e a esposa dele estava na cozinha fazendo janta. E então, enquanto ele foi ao banheiro, a esposa veio lá, ô irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Vocês querem alguma coisa, uma água, um suco? Quer? Não, irmã, fica em paz. E voltou para a cozinha, para os afazeres dela. O marido saiu do banheiro, olhou os amigos na sala, a esposa na cozinha ainda, chamou a esposa na frente dos irmãos da igreja e descascou a mulher. Você não viu os irmãos aqui? Você tinha que ter saído do seu lugar e vir aqui cumprimentar os irmãos, ver se eles precisavam de alguma coisa, uma água, um suco. Não se repita mais isso. Você me envergonha desse jeito, não é assim que eu ensino você. Não é assim que a palavra de Deus diz que um cristão deve agir. A mulher engoliu seco. Daí depois ele foi levar esses irmãos embora. No meio do caminho, os irmãos ali, falam. Pastor, eu precisava falar uma coisa para o senhor. Quando o senhor foi ao banheiro, sua esposa veio e falou tudo o que o senhor disse para nós. Nos cumprimentou, ofereceu água, suco, comida. Você imagina a cara dele. Daí ele já está pensando, meu Deus, o que eu vou fazer na hora que chegar em casa? Chegou em casa tudo escuro.
Ai, meu Deus, ela foi embora de casa. Falei, Deus, onde que eu ponho a cara agora? Ele chegou, a mulher dele estava na cozinha, a mesa pronta, 2 velas em cima da mesa, ela toda arrumada, e disse, amor, só estava esperando você para a gente jantar. Isso aí dá mais que uma panela voando na cabeça, hein? Ela deu o que ela tinha. Será que se nós darmos para a pessoa aquilo que Deus deu para nós, nosso relacionamento não seria bem melhor? Os nossos relacionamentos seriam melhor em todas as áreas, seja no casamento, seja no trabalho, seja na família. Se Cristo vive em nós, nós podemos sim nos esforçar para tratar o outro melhor, o cônjuge, o irmão, o amigo, o companheiro. Eu sei que uma pregação dessa aqui não vai mudar a sua vida, mas eu espero que pelo menos você tenha essa intenção no coração de se colocar no lugar do outro, de ser compassivo com o outro, de perdoar mais o outro, para que assim nós possamos ter relacionamentos saudáveis em toda e qualquer área da nossa vida. Amém? Pode ficar de pé, por favor?